se vocês abrirem mão dos pontos. Porque estão falando que talvez no fim desse mês, lá para o dia 4, voltem as aulas. Aí se voltar, será que vocês não queriam que a gente fizesse na sala? Marcando um horário extra para ganhar ponto? Essa é a minha pergunta para vocês. Se vocês disserem, não, eu não quero negócio de ponto, todo mundo concordar, eu mando o resultado da lista. Vocês querem? Pois é, querem os pontos. Então, é melhor a gente decidir essas coisas. Se vai valer aquela prova, se vocês querem que a gente marque um horário extra para fazer a lista de pontos, para a gente não perder o que tinha sido combinado, né? É por isso que eu não mandei ainda, certo? Mas a próxima aula, vocês sabem que não é aula, eu vou mandar pelo SIGA, conforme está previsto aqui, a lista de monopólio, monopsônio e essa aula que a gente vai dar hoje, tá bom? Então, pronto, vamos começar. A gente vai continuar. A gente estava falando na aula passada sobre a forma mais extrema, certo? De poder de mercado, certo? Que é o monopólio. O monopólio é uma forma muito, muito extrema, né, de poder de monopólio. É uma forma muito extrema de domínio do mercado. É passível, né, de intromissão em contratos que levam a uma situação de monopólio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Nós também vimos o outro lado, que é o poder de mercado, do lado de quem compra. E hoje nós vamos continuar falando de monopólio, porque quando a gente fala de discriminação de preço, em geral a gente se refere a uma situação em que há um tipo de concentração, certo? Na aula passada também, eu não falei sobre uma coisa bem importante para vocês, e que tem no nosso material, tem também no livro do Vária, certo? É uma relação que tem entre o poder de monopólio e a elasticidade. Se lembra que eu falei para vocês que é uma injustiça, uma vergonha e uma injustiça, que eu citei aquele exemplo das farmácias Pague Menos no passado, e que o argumento do Sincofarma é que as pessoas queriam, que o Sincofarma alegava que o interesse de dar o desconto de 75% por parte daquela farmácia de São Paulo era porque ela queria se tornar um monopólio e quebrar várias pequenas farmácias daqui de Fortaleza que existiam nessa época. Então, na verdade, essa questão de monopólio, né, é uma coisa que pode ser muito ruim, principalmente quando se trata de produtos que têm uma característica de serem inelásticos. Eu até disse para vocês que imagine uma pessoa que tem que tomar um remédio controlado, se o preço desse medicamento, se for um monopólio, puder levar, porque uma das características do poder de mercado é você poder fixar preço. O preço não é dado, como no caso da concorrência perfeita. Então, isso é uma coisa muito ruim para o consumidor, se ele tiver de tomar, ou seja, se for muito inelástico o produto, como é o caso dos remédios controlados, porque o preço aumenta, por exemplo, um percentual, 10%, e a quantidade demandada reduz, mas não pode reduzir a zero, porque a pessoa precisa daquele medicamento. Então, ele tem uma característica muito grande na inelasticidade. E na aula passada, eu não falei para vocês dessa relação importantíssima entre o poder de mercado e a elasticidade. E para a gente saber isso, vocês sabem que para haver lucro, né, para maximizar o lucro, que é o objetivo do produtor, que a gente considera racional, a gente viu, vocês sabem, que a receita marginal deve ser igual ao custo marginal, em qualquer situação, certo? Para qualquer tipo de mercado. A gente sabe também que em concorrência perfeita é igual ao preço, mas isso não acontece no monopólio, certo? No monopólio, você sabe que tem aquela situação, né, em que a derivada da receita total em relação ao nível de produção, certo? Isso aqui é igual à receita marginal, certo? Isso aqui é igual à derivada de quantidade, usar a quantidade como Y, né, para ficar coerente, vezes o preço, sobre a derivada do nível de produção. Então, a gente vai usar a regra do produto. Vocês se lembram que a gente já fez isso? Então, na regra do produto, como é que você faz? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo
vezes o primeiro. Isso aqui você pode cortar, certo? E aqui fica uma coisa que está lembrando a gente o inverso da elasticidade. Tá dando para vocês verem que ela está muito longe? Talvez a caneta que eu usei está muito clara, né? Mas vocês estão enxergando? Tá dando para ver? Então, ó, é a derivada da receita total em relação ao nível de produção. Então, isso aqui é a mesma coisa da derivada do nível de produção vezes preço. E aqui você tem que usar a regra do produto, ó, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Observe que se você multiplicar, isso aqui tudinho é igual a receita marginal, certo? E a gente sabe que uma condição para a maximização do lucro é que a receita marginal seja igual ao custo marginal. Custo marginal, certo? Ora, esse pedaço aqui, certo? Se eu multiplicar, isso aqui corta os dois, fica P mais a derivada do P em relação a Y. Eu estou só copiando daqui para cá, vezes o Y. Se eu multiplicar os dois, esses daqui, né? É igual ao custo marginal, porque isso aqui é a receita marginal, né? Receita marginal é igual ao custo marginal. Se eu multiplicar esse lado da equação e esse lado da equação por P sobre P, ó, isso aqui não vai fazer mal a ninguém, porque eu estou multiplicando de um lado e de outro, é só um artifício matemático. O que é que acontece aqui? Fica P, né? P sobre P, eu posso cortar, mais a derivada de P, dy, y sobre P vezes P. Estão vendo? Isso aqui eu já tirei, o P sobre o P, que ia ficar aqui. Isso aqui é igual ao custo marginal, porque aqui também eu acabo os dois, certo? Então, veja bem, como tem P aqui e P aqui, o que acontece é que eu posso colocar em evidência esse P. Fica 1 mais... Isso aqui, pessoal, é o inverso da elasticidade de preço, da demanda. Vocês se lembram? E como o P está em evidência, não precisa eu botar mais. Isso aqui é a mesma coisa de custo marginal. Olha, isso aqui é chamada o índice de Lerner, uma medida de determinação de preço. Você pode dizer que o preço pode ser determinado pelo custo marginal sobre 1 mais 1 sobre ED. Veja que se essa elasticidade aqui é muito grande, o que é que vai acontecer com esse número aqui? Vai ser um número muito pequeno. E se ele é muito pequeno, quase desprezível, o preço se aproxima do custo marginal. E é isso que acontece na concorrência perfeita. Então, eu mostrei isso aqui, esse índice de determinação de preço, ou índice de Lerner, ele é muito útil para dizer o seguinte: de quanto maior a elasticidade, menor o poder de mercado. Estão vendo? Ok? Certo? Era isso que eu devia ter dito, concluído na aula passada com vocês. Isso prova que realmente, se é mais inelástico um produto, como é o caso de medicamentos, o poder de mercado é maior, certo? Ok? Professora? Então, pessoal, feito isso, a gente vai começar agora falando sobre discriminação de preços, certo? Professora? Eu falei para vocês na aula passada sobre barato coletivo, né? Que a gente ia falar hoje sobre barato coletivo, peixe urbano, né? Eu acho que vocês já compraram no peixe urbano, barato coletivo, né? E tem algumas coisas bem interessantes hoje em dia que não tinha antigamente, né? Por causa da tecnologia.
Olha, há uns anos atrás, eu fiz um trabalho, que eu às vezes faço trabalho de algumas coisas assim, eu sempre escrevo coisa de micro, eu escrevia muito sobre comércio internacional. Mas eu comecei a trabalhar em umas coisas, né? Depois que eu entrei nesse negócio de economia comportamental, eu fiz uns trabalhos de economia da religião, uma coisa bem interessante, porque mostra como um mercado. Nós pegamos uma base de dados boa, aí tinha as pessoas é, que atendem a igrejas, a missas, a templos, sabe? A gente fez um trabalho bem interessante e esse trabalho ele foi escolhido para ser apresentado e eu fui ao Washington apresentar. Eu recebi bolsa e recebi ajuda de passagem. E como era um congresso, eu queria ficar no hotel do congresso, porque vocês sabem que você ficando num local muito distante, mesmo que seja mais barato, pode ser muito caro o deslocamento e não compensa, né, o que o senhor recebeu. Aí eu soube que existia lá nos Estados Unidos um site que eu hoje em dia sei que ele tem em vários locais do mundo. Eu não sei se nos outros locais ele funciona bem, mas nos Estados Unidos ele funciona perfeitamente. É o Hotwire, o nome desse site, certo? É, quando vocês forem para lá, vocês se lembrem desse site, certo? Ele funciona da seguinte maneira. Eu sabia qual era o hotel do congresso. Era um hotel 4 estrelas, muito bom. E eu queria saber o preço. Entrei no site do hotel e vi que o valor era muito grande. O valor que eu ia receber de ajuda de custo não dá para pagar nem um quarto do valor desse hotel. Então eu pensei assim, não vai dar para eu ir. Né? Aí me falaram sobre esse site, Hotwire. Eu entrei e pergunto assim no site, em que bairro de Washington você quer ficar? Primeiro pergunta o estado, né? Aí eu disse Washington DC. Depois qual é o bairro que você vai ficar. Ora, no endereço do hotel, né, do congresso, ia ser no hotel, tinha o bairro, tinha o local, tinha o endereço, né? Aí eu disse, nesse endereço, aí tinha um bairro. Aí o site responde, nesse bar, quantas estrelas? Aí tem 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 3 estrelas e meia, 4 estrelas, tem até banda de estrela. Aí eu disse 4 estrelas, porque eu tinha esperança de ficar nesse hotel do congresso, né? Aí eu disse 4 estrelas. Aí disse, você poderá ficar em um desses hotéis. Aí apareceu uma lista de uns 10 hotéis. E esse hotel do congresso estava na lista. Mas não dizia qual era o hotel, só dizia, você vai ficar em algum desses hotéis. Você concorda? Eu disse, concordo. Quando você diz você concorda, bote seu e-mail. Aí eles saem, não entra no site, você não fala mais com eles. Eles mandam uma mensagem diretamente para o seu e-mail. Você vai ficar no hotel e disse o hotel do congresso. E o valor cobrado pela diária era $45, era muito barato para um hotel 4 estrelas. Então, isso aí não sai escrito, inclusive a gente não recebe nota. Por que será que não pode divulgar no site? Por que será que não pode botar na nota e a gente receber uma nota? Por que será que quando você compra no barato coletivo, se você chegar lá no restaurante e disser, eu quero o prato do valor do barato coletivo, ele não vende. Mas que você levar o voucher, você tem o prato naquele preço bem barato? Ele não pode baixar o preço para todo mundo ao mesmo tempo. Porque se ele fizer isso, ele está baixando o preço. E ele não quer baixar o preço dele. Ele quer que algumas pessoas que não pagariam o preço original, eles captura o excedente desses consumidores. Todo mundo que trabalha com hotel, por exemplo, sabe, assim como restaurante, que tem, por exemplo, aqui é uma cidade turística, né, que agora está assim parada, mas a gente sabe que todo mundo que é de hotel sabe que fica assim, por exemplo, em determinada época do ano, fica uma ocupação de 70%, 40%, 30%. Então, pela época do ano, eles têm noção de quanto vai haver de ocupação. Então, eles já têm um custo fixo. Qual a diferença que tem de você vai ter que pagar os camareiros e vão ficar vários quartos desocupados?
Por que você não fazer um preço diferenciado para essas outras pessoas? Mas o grande problema é você fazer o preço diferenciado, pois é só isso que trata a discriminação de preço, certo? Depois eu quero que vocês comentem, certo? O que acontece é o seguinte, ó. Esses hotéis, restaurantes, eles têm poder de monopólio, certo? Não é que eles sejam monopolistas em si, porque existe uma certa concorrência. Mas existe barreira à entrada, é uma coisa que nem todo mundo tem. Então, eles têm poder sobre preço, certo? Então, o que acontece na prática é uma coisa desse tipo aqui. Tem o preço e a quantidade, certo? Então, aqui é a curva de demanda, né? Que é a mesma curva de receita média, e aqui é a curva de receita marginal. Vocês sabem que quando tem poder de mercado, elas são diferentes, certo? Porque a gente já viu, que a gente faz a derivada e sabe que elas são diferentes. E aqui é o custo marginal. A gente sabe que para maximizar lucro, você parte dessa igualdade, onde o custo marginal é a receita marginal. Isso é condição para lucro máximo. Então, você desce daqui e acha a quantidade ótima, e aqui é o preço ótimo, certo? Um P aqui estrela, certo? Veja bem, esse é o preço do hotel que eu ia ficar. A esse preço, eu estava aqui nesse ponto, eu não ia pagar, mas não ia mesmo, porque não dava, certo? Mas acontece que eles praticaram discriminação de preço através desse site Hotwire, assim como no barato coletivo. Para algumas pessoas que são do barato coletivo, eles vendem a um preço menor. Eles podem até chegar a um preço desse, que é o preço de concorrência perfeita. O que é que acontece fazendo isso? Se eles não fizessem esses outros preços diferenciados, ia ter um pessoal que ia ficar fora. E é melhor, já que ele vai receber garantia deste público aqui, certo? Que paga um preço até mais elevado, às vezes, pelo quarto presidencial e tudo, ele já garante isso aqui, e ele pode pegar esse pedacinho aqui desse povo aqui que não ia entrar. Entendeu? É isso que se chama de discriminação de preço, certo? É lógico que o que determina o lucro maior ou menor dele é o custo médio, né? Mas o que interessa é que na discriminação de preço, ele pega alguém, uma parte que ia ficar mesmo obsoleta, por exemplo, no caso dos restaurantes, não ia vender, né? E eles têm já em média, eles sabem o quanto eles podem, é por isso que no barato coletivo tem uma quantidade, que depois que chega nela, para, não é verdade? Alguém quer falar alguma coisa? Então, a ideia de discriminação de preço é essa. E existem 3 tipos de discriminação de preço, certo? Alguém quer falar? Existem 3 tipos principais, certo? Existe a discriminação de preço, que a gente pode usar esse mesmo quadro, que é a discriminação de primeiro grau. Essa discriminação de preço de primeiro grau, todas as discriminações, elas são, como o nome diz, elas fazem uma discriminação, ou seja, para umas pessoas é um preço, porque a pessoa não deixou ainda de ter poder de mercado. É um monopolista ou muito próximo disso. Mas ela discrimina. Então, existe a de primeiro que é discriminação por indivíduo, por pessoa, certo? Então, esse tipo de discriminação, ele acontece normalmente com profissionais liberais, certo? Eu tenho uma cunhada que ela é dentista em Belém. Ela atende o governador e a família dele. O governador e a família dele, ela cobra um preço mais elevado do que a tabela. Para uma pessoa que trabalha na casa dela, um doméstico, ela praticamente não cobra nada. Existe uma tabela que eles se referem, mas eles procuram capturar pela amizade, pela sintonia, pelo conhecimento antigo,
qual seria o preço de reserva. E esse é o maior desafio desse tipo de discriminação, porque se a pessoa cobrar alto demais, ele pode perder o cliente, certo? Então, é um tipo de discriminação que funciona você sabendo, conhecendo bem o seu cliente. Por isso que funciona melhor para profissional liberal, você sabe até onde pode cobrar, certo? Então, essa é a discriminação de preço de primeiro grau, certo? Que você pode cobrar, por exemplo, ela sabe que pode cobrar esse preço aqui pelinha por uma obturação para a filha do governador. Mas ela não pode cobrar a mesma coisa, então ela cobra mais baixo com uma pessoa que tem menos dinheiro aqui, certo? Mas as outras duas discriminações de preço, né? A discriminação de preço de segundo grau, quem quiser fazer pergunta, pode perguntando no chat, tá? Essa discriminação de preço, ela é a de segundo grau, não é por pessoa, certo? Ela é uma discriminação que diz respeito à quantidade ou qualidade. Eu não sei se vocês já mandaram fazer numa gráfica, com certeza mandaram um convite, alguma coisa assim, certo? Ou um livro, uma coisa que quanto maior a quantidade, menor o preço unitário. Isso significa que existe um ganho de escala, economia de escala, que a gente já estudou, né? Então, quer dizer que há uma tendência de ter o custo médio decrescente, quanto maior a quantidade. Mas essa discriminação de preço de segundo grau, ela às vezes não diz respeito só à quantidade, não. Ela pode se referir também à qualidade. Embora fique bem difícil a gente mostrar no gráfico a qualidade, a quantidade é mais fácil, eu vou mostrar aqui, e todo mundo entende mais fácil, né? Que você mandando imprimir vários convites de casamento é bem melhor do que você imprimir só 10. Na verdade, a diferença entre 1.000 e 10 é pequena. E o entendimento é por isso, é porque existe a economia de escala. Ou seja, há uma tendência do custo marginal ele ser declinante quanto maior a quantidade que você pede. Mas existe também a discriminação de preço de segundo grau para qualidade. Por exemplo, para quem anda em avião na primeira classe, você paga mais porque está numa classe diferenciada. Ou, dependendo da classe, paga. Então, esse tipo de discriminação diz respeito à qualidade. E é bem interessante vocês verem que discriminação é como o nome diz. Não pode fazer nada assim para ficar igual para todo mundo, certo? Tem que ter um diferencial, certo? No caso mais comum de discriminação de segundo grau, né? Ou discriminação também de segundo grau, ou é também conhecido como discriminação de preço, discriminação não linear de preço. Não linear porque o preço não é igual, certo? Por isso que tem esse nome. Discriminação não linear de preço, certo? Então, essa discriminação, né? Esse tipo de discriminação de preço, né, aqui é o preço, a quantidade, ele leva basicamente a uma queda no custo médio e no custo marginal, certo? Que ele fica assim numa situação até parecida, né, com a curva de demanda. Isso aqui é a curva de oferta. Ela tende a ser declinante à medida que as quantidades aumentam. É aquela história que eu falei de gráfica para vocês, né? Isso aqui é a receita média, receita marginal. Aí você pode cobrar um preço aqui desse encontro aqui dos dois, certo? Mas acontece que tudo depende, você compra de acordo, por exemplo, numa gráfica, ele diz assim, se você comprar de 0 até 100 convites,
certo? Eu cobro esse bloco, por exemplo, primeiro bloco. Aí ele cobra o preço X, certo? Se for até essa quantidade aqui, Y1. Se for desse bloco para cá, ele cobra daqui para cá, que é o segundo bloco. Então, ele cobra por blocos definido por ele, certo? Pelo próprio produtor, quem vende, oferece esse serviço. Então, se você comprar um determinado nível, né? Se você comprar até, por exemplo, se aqui é Y2, Y3, se você comprar essa quantidade aqui, que é de 1 a 100 unidades, você cobra esse preço, que é mais caro do que esse preço, certo? Esse preço aqui, se você comprar esse aqui, você vai pagar um preço bem mais baixinho, tá certo? Por quê? Porque a quantidade que você comprar é maior. Ele está dentro de um bloco cujo nível, né, que varia de 0 até esse nível aqui, 2.000 unidades, é bem menor. Então, essa é a discriminação de preço por quantidade, certo? Que é uma coisa que é muito comum, e é uma discriminação porque discrimina. Não é o preço para todos, certo? É não linear o preço. E tem outra discriminação de preço que é bem conhecida, que é a discriminação de preço de terceiro grau, que o mais conhecido é a de carteira de estudante, mas também tem entrado na cinema para alguns grupos de pessoas, certo? Então, na verdade, né, existem grupos que são considerados que são mais ou menos elásticos, certo? E você cobra valores maiores ou menores para esses grupos, certo? Olha, aqui, custo marginal, né? Receita média, receita marginal. Então, essa daqui seria uma situação como se fosse assim de concorrência perfeita, né? Deles dois. Mas aqui não seria concorrência perfeita porque a gente está falando numa situação de poder de mercado, certo? Então, a receita marginal igual ao custo marginal que leva a essa quantidade aqui, certo? Uma determinada quantidade aqui, um preço, pelinha, vamos supor, certo? Na verdade, ele pode cobrar, em vez desse preço, para grupos diferentes, preços diferentes, certo? Alguém quer fazer a pergunta? Eu acho que alguém está perguntando, não. Não? Ok. Então, é possível, né, que haja, por exemplo, um grupo assim e um outro grupo que seja mais inelástico. Assim, eu não falto de jeito nenhum, eu tenho que ir de ônibus, que é mais inelástico assim, né? Então, para esse mais inelástico, né, a receita marginal é igual ao custo marginal, vai até um preço aqui, ele pode até cobrar um preço um pouquinho mais elevado, mas, na verdade, ele tende a cobrar uma coisa semelhante aqui, nessa igualdade. Ele pega uma quantidade aqui e cobra. Para esse grupo aqui, ele cobra um preço aqui. Para esse outro grupo, ele cobra outro preço aqui. Esses preços, em geral, para esses grupos são mais baratos do que o preço original que ele cobraria de monopólio, certo? E depende do grau de elasticidade. Aqui, essa daqui é mais inelástica do que essa. Se for mais inelástica, ele pode cobrar um preço um pouco maior. Se for mais elástica, ele cobra um preço menor. Em geral, para pessoas idosas, que é difícil sair de casa, o preço de ingresso de cinema, de zoológico, é bem mais barato, certo? Então, é uma discriminação em que você cobra preços diferentes para grupos de pessoas diferentes. Então, esse aqui é a discriminação de preço de terceiro grau. Discriminação de preço para
grupos diferentes. Esses meus gráficos não estão muito bem feitinhos. Onde tem os gráficos mais bonitos é no livro do Pindic. Esses gráficos. E também no resumo de vocês. Eu acho que eu botei também. Né? Então, pessoal, esses são os 3 tipos de discriminação. Vocês entenderam discriminação de preço? Agora a gente pode passar para concorrência monopólica ou monopolística. Olha, a concorrência monopólica. Não entendeu o terceiro, né? Tá certo, eu vou mostrar o gráfico de novo. Eu acho que eu vou fazer esse gráfico de novo, certo? Acho que ficou muito mal feito. Essa discriminação de preço não diz respeito à quantidade nem nada, é para atender a grupos de pessoas. O mais comum exemplo é passagem de ônibus, passagem de ingresso de cinema, ingresso de teatro, para grupos de pessoas, certo? Qual é o interesse de fazer isso? É sempre o mesmo. Tem pessoas que, por causa do preço, né, já que é uma situação de poder de mercado, o preço é acima do preço de concorrência, se tivesse, certo? Então, simplesmente porque esse preço é mais elevado, algumas pessoas não iriam nunca, certo? Como é que faz para pegar essas pessoas, esses grupos de pessoas? Grupo de idosos, para ir para o cinema? Eles não vão, se for um preço muito elevado. Então, para poder pegar essas pessoas, eles cobram um preço diferenciado por grupo. Por que por grupo? Porque se ele baixar o preço para todo mundo, aí deixa até de ser discriminação de preço. Ele simplesmente vai ser uma perda no lucro, porque passa para todo mundo para baixo. E não é esse o interesse numa situação de poder de mercado. Poder de mercado sempre vai ter essa situação em que você tem a receita média ou demanda, que é diferente da receita marginal. Nós já sabemos por quê, que não é igual a preço, certo? E na condição para você maximizar o lucro, o custo marginal é igual à receita marginal. E isso leva a uma quantidade aqui, mas o preço bem elevado. A esse preço aqui, pessoa muito idosa, ou algumas pessoas que não têm um nível de renda elevado, não vão para o circo, para o parque. Eles têm que arranjar uma maneira de fazer com que essas pessoas que não iriam participem. Mas como? Porque se ele baixar o preço para cá, ele baixa para todo mundo. Isso faz com que ele reduza o próprio lucro, não é interesse. Certo? Quando você está no mercado de poder de mercado, não é interesse baixar para todo mundo. Não é, certo? Então você tem que manter esse preço aqui, que é o seu preço de poder de mercado, mas você tem que captar algumas pessoas que pagariam um precinho desse. Como é que você faz para captar sem baixar esse? Uma das maneiras é você fazer a discriminação de preço de terceiro grau, que é uma discriminação por grupos. Grupo, por exemplo, de estudante, carteira de estudante, certo? Ingresso de cinema, certo? Então, nessa situação aqui, certo? Receita marginal igual ao custo marginal, essa situação aqui seria de concorrência perfeita, o que não é, não acontece, né, na prática, certo? E nem é interesse, porque há poder de mercado, o mercado que nós estamos, existe poder de mercado. Ele não pode baixar para todo mundo, mas ele pode baixar para algumas pessoas. E depende do grupo. Por exemplo, se ele estiver falando de um grupo que é mais elástico, por exemplo, um grupo mais elástico, a receita média é mais assim. Como é um grupo mais elástico? Por exemplo, um grupo de pessoas idosas, para você fazer eles se deslocarem, por exemplo, para um circo ou para um teatro, você precisa ter um argumento muito forte. E pode ser interesse, porque o circo já está lá, o teatro já está lá, os artistas já estão pagos. Você pode capturar um pouco do excedente deles, então, mas provavelmente
eles têm uma demanda muito elástica. Assim, porque qualquer coisinha de mudança no preço, não vou mais não. Não é não? Não vou mais não. Então, para essas pessoas, é necessário que você tenha um preço mais baixo, para que elas tenham interesse de ir. A mesma coisa, estudante, se o preço, a carteirinha não for bem mais baixa, eles não têm interesse, mas o estudante é um pouco diferente. Vocês acham que é muito elástico para eles? Não é. É bem mais inelástico. Então, ele pode cobrar um preço até mais elevado, porque a receita média, né, que é a demanda, provavelmente é mais íngreme, mas ele cobra um preço diferenciado pelo grupo, por esse tipo de grupo. E não pode misturar o dos idosos com o dos estudantes. Cada grupo tem a sua característica. Deu para entender? Entendeu agora? Valeu. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre esse negócio de discriminação, uma coisa super interessante, porque é dentro de monopólio, assim, de poder de mercado, mas que para você não ficar com a parte ociosa, ou para você pegar um pouco mais de lucro, porque o lucro você já vai ter. Mas nesse lucro você vai conseguir. Algumas pessoas ficam fora, que a gente sabe, né? Vê no gráfico. Né? Por isso mesmo que a gente diz que o monopólio, o poder de mercado, ele é ineficiente, porque tem perda de bem-estar. Exatamente. Olha, a Raíssa está fazendo uma pergunta bem interessante. A discriminação de preço de primeiro grau, você tem que saber o preço de reserva de um indivíduo. Eu até citei aquele exemplo do dentista. Você tem que descobrir se a pessoa é capaz de pagar um valor. Isso não é fácil. Porque você tem que captar o que a pessoa seria capaz de pagar. Porque você pode perder o cliente. Essa é a discriminação de preço de primeiro grau. É individual. É de pessoa para pessoa. A de segundo grau é pela quantidade. Esse a gente conhece. Quando você vai comprar uma coisa em grande quantidade, em geral, você tem um poder de barganha maior, certo? E esse do terceiro grau é para grupos de pessoas. Você faz uma diferenciação de preço, discrimina o preço por grupo. E para você saber qual é o tipo de discriminação, você tem que saber mais ou menos a característica do grupo. Por exemplo, um grupo que é mais inelástico significa que ele precisa muito. Você nem precisa baixar tanto o preço, mesmo que sejam pessoas que não tenham tantas condições de pagar, porque eles vão ter que usar de qualquer maneira. Mas se for um grupo, por exemplo, que qualquer coisinha vai desistir, por isso que a gente cita grupo de pessoas de idosos, de terceira idade, daqueles grupos que vão nos ônibus e tudo, você tem que ser muito atrativo. Então, o preço diferenciado tem que ser bem menor. Então, é por grupo de pessoas, não é individual, como do primeiro grau. No caso do Hotwire, que perguntou, se encaixa. A gente pode dizer que sim, é uma discriminação de preço, não é pela quantidade, nem é pela qualidade, que o hotel é 4 estrelas, 4 estrelas. Não é individual porque ele nem me conhece. Ele está tentando capturar um grupo de pessoas que não tem dinheiro, como eu, para pagar um hotel 4 estrelas em Washington, D.C., mas que gostariam de ficar lá. Mas ele também não pode pregar uma placa dizendo o preço agora da diária desse hotel é $45, porque isso aí faz com que ele afugente os clientes cativos e ele vai ter perda de lucro. Então ele usa esse artifício do Hotwire que funciona mais ou menos como barato coletivo. Ok? É uma forma inteligente, né? De não perder os clientes, manter o preço e ainda ganhar algo a mais. Né? A diferenciação de preço por determinação legal. A diferenciação de preço por determinação legal, assim, você exigir para um determinado mercado que ele tenha, por exemplo, lá nos Estados Unidos é comum pessoas de 0 a 5 anos, o governo exigir que empresas que fabriquem leite, que são dados para crianças assim, nessa faixa etária, tenham um preço abaixo do preço de mercado, o preço de cotação.
A gente analisa só esse mercado, tem perda de bem-estar para esse mercado. Na verdade, quando o governo exige uma coisa assim, ele está pedindo para uma faixa. Não deixa de ser um tipo de discriminação, mas é por decreto. E tem perda de bem-estar. Essas discriminações que eu estou citando aqui é uma estratégia, na verdade. É uma estratégia do monopolista, da pessoa que tem o poder na mão, que já tem um lucro muito bom. Em geral, o preço é bem superior ao custo médio. Aí ele pensa assim: olha, eu tenho tantas camas ociosas, vão ficar 20 quartos bem arrumados, que já tem camareira e tudo, que custa eu ganhar um extra? É isso. É diferente de uma coisa imposta pelo governo. Quando é uma imposição do governo, fica bem parecido com aqueles casos que a gente até estudou, né, em que o governo fixa o preço. Ele fixa para aquele mercado, certo? Aí não seria uma discriminação, é uma discriminação por parte do governo, mas não é uma estratégia do empresário, certo? A discriminação de preço, quando ele faz por parte do empresário, se diz que ele, na verdade, ele consegue fazer com que umas pessoas que iam ficar fora do mercado, elas entrem, que nem eu, que jamais iria para esse hotel, certo? Quando não tem, assim, quando ele não faz isso, a pessoa fica fora, né? Tem o quarto fica também desocupado lá. Ele não ganha nenhum extra. Ok? Bem, pessoal, agora nós vamos passar para discriminação, não, para outro mercado. Não é mais monopólio, nem é monopsônio, nem é discriminação de preço, que é esse tipo, né, que a gente chama de uma estratégia do monopolista. É um mercado muito próximo da gente. É um mercado de shampoo, de condicionador, de sabonete líquido, de sabonete, de detergente, detergente para lavar prato. É um mercado que tem muitos substitutos, mas eles não são perfeitos. Por exemplo, shampoo para cabelo louro, shampoo para cabelo encaracolado, para cabelo castanho, todos são shampoos. Eles podem botar qualquer preço? Nem tanto, porque a demanda sabe que shampoo é shampoo, certo? Então, eles têm certo poder de mercado e tem algumas características que lembram esse mercado, que eu vou anotar o nome, que está caindo todo ano, cai pelo menos uma pergunta na APEC sobre esse mercado, certo? Porque é um mercado muito próximo da gente, próximo mesmo, da atualidade, né? Que é esse mercado que depende muito de estudo de tecnologia e que quem descobre uma diferenciação, ele assim que descobre, é um monopolista por algum tempo, no curto prazo. Mas logo depois outra empresa descobre, certo? De uma outra forma, bota um outro nome e entra. Esse mercado ele tem uma característica parecida com a concorrência perfeita assim. Tem várias empresas concorrentes. Às vezes é multinacional, é. Por exemplo, shampoo, tem aquela Elseve, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei quantas marcas, certo? Elas são concorrentes, elas vendem shampoo, condicionador, né? Mas, e às vezes se diz também que existe uma certa livre entrada, sabe por quê? Apesar de serem multinacionais, aqui mesmo tem no Ceará várias indústrias químicas. Eu mesmo conheço dois, que são cearenses, se formaram aqui na UFC, certo? Tem um que é o Pablo, que é dono da WU, não sei se vocês já viram, eu conheço ele. Ele é químico, ele abriu uma indústria que faz cosméticos, certo? E tem outro também, o Carioca, que ele tem uma indústria que vende online hoje em dia e tudo, e ele é uma grande empresa, uma indústria de maquiagem, de shampoo. Então, tem essa característica de livre entrada que a gente disse, você pode dizer assim, mas quem é que realmente, para você abrir, eles são formados em química, eles abriram uma indústria, mas acontece que quem já tem, se ele já faz shampoo, a coisa mais fácil do mundo é ele ter uma indústria que faz shampoo para cabelos lisos, ele fazer uma indústria de shampoo para cabelos encaracolados, porque ele já tem a indústria. É só uma questão dele pesquisar um pouco mais. Olha, não é incomum você,
Desodorante para clarear as axilas. Aí o primeiro que lançou, todo mundo compra. Porque naquele momento, ele é um monopolista. Porque só ele tem aquele tipo de desodorante. Mas logo depois, não demora muito, outras empresas do ramo entram e fazem. Esse negócio, esses dois que eu falei para vocês, tem várias outras empresas, está muito comum agora, para quem usa muito produto de cabelo, que eu morro de usar, e eu sei que muitas das pessoas usam, né? É um tal de desmaio capilar, morte. São nomes, assim, bem chocantes, que é para o cabelo ficar mais liso. Então, isso aí, um cria o desmaio capilar, o outro cria o morte súbita. Eles são sinônimos, ele quer dizer que o cabelo fica mais assim, caído. Mas um cria uma, pode botar o mesmo nome do outro, bota outro nome, certo? Mas, na verdade, eles são substitutos. Eles só não são perfeitos. Exatamente. O mercado de música acontece isso também, certo? Esses mercados, quem lança primeiro ganha todas. Durante algum tempo, o que acontece é o seguinte: existe poder nesse mercado, certo? Assim que lança, então, o poder é grande, certo? Então, a gente diz que esse mercado, ele tem uma importância, o tempo, que é o tempo que o concorrente consegue fazer uma coisa parecida, certo? Bom, então, se tem poder de mercado, a gente sabe que aqui é o custo marginal, receita média e a receita marginal. Onde é que tem o lucro? No encontro, você sabe onde é o Y, ótimo, e aqui é o preço. Esse P estrela aqui, certo? Para você saber se tem lucro, o que é o lucro? Não está dando para ver direito. Agora está melhor. Melhorou. Pois é, como é que você sabe para fazer lucro? O lucro é receita menos custo. Então, receita é preço vezes quantidade. Então, eu já sei que esse P estrela vezes o Y estrela é a receita. Mas o custo, eu tenho que saber onde é que está o custo médio. Se o custo médio estiver aqui, custo médio vezes esse Y estrela dá o custo total. Então, a receita total menos o custo total, certo? Que é o P estrela vezes Y estrela, isso aqui é a receita total, né? Menos o custo médio, que é esse aqui, vezes o Y estrela, isso aqui é o custo total, isso aqui dá igual a lucro. Então, a gente pode dizer que essa diferença, P estrela vezes Y, menos custo médio vezes Y, dá o lucro, que é dado por esse retângulo aqui, ó. Isso aqui tudinho é o lucro. Veja, esse lucro da empresa que lançou o primeiro desse mercado. Quem perguntou mercado? Alguém perguntou mercado, eu não li, deixa eu ver o chat aqui, que eu não entendi a pergunta. Professora, só para entender, esse mercado está sendo avaliado, é o mercado de substitutos, correto? Olha, o nome desse mercado é mercado de concorrência. Olha, existem vários nomes para esse mercado. Concorrência ou competição. Às vezes na Prodapec eles botam competição em vez de concorrência. Monopólica ou monopolística. Tem esses nomes, certo? Eu gosto de dizer todo, porque às vezes numa prova pode cair monopólio, monopolista, ou então numa pergunta e você fica sem saber. Esse mercado é o mercado desses produtos que tem substitutos muito próximos, que a gente usa no dia a dia, pasta de dente, creme dental, shampoo, condicionador, essas coisas, certo? Então, esses todos estão dentro desse mercado, que ele funciona em dois tempos. No primeiro momento, o primeiro que lança,
ele tem muito poder e ele tem lucro. Olha o lucro dele. Só que esse lucro atrai outras empresas, porque tem muitos concorrentes. E esses concorrentes não têm muita dificuldade, já que eles são concorrentes. Por exemplo, de shampoo, que já fazem shampoo, não custa muito para ele pegar os químicos dele e descobrir, olha, aquela empresa fez um negócio para o cabelo, desmaio capilar, pois inventa aí um para o cabelo ficar liso também. Aí eles logo em seguida botam um, morte súbita, inventa um nome, que quer dizer a mesma coisa. Só que isso aqui faz, na verdade, quando essas outras empresas começam a entrar, isso aqui é uma situação de curto prazo, é o que acontece no curto prazo. O curto prazo, eu já disse para vocês, não tem assim um prazo certo. É o prazo enquanto essa empresa que lançou primeiro está bambando as tapioca, ele está como monopolista, certo? Mas assim que outras empresas entram, elas ficam muito interessadas em conseguir para capturar esse lucro, né? Também quero. Na verdade, essa concorrência faz com que esse preço caia um pouquinho, certo? E o que acontece é que essa concorrência, na prática, leva à seguinte situação. Isso aqui é o longo prazo. Eu vou virar mais um pouquinho para a gente pegar. Longo prazo. No longo prazo, esse preço cai um pouco. Aqui era mais elevado. Leva a um preço aqui, certo? Aqui tem a mesma coisa, a receita média, receita marginal, aí tem o custo marginal, certo? O custo marginal, aqui é o preço, certo? É o preço, e essa aqui é a quantidade, Y', certo? Só que a esse preço aqui, como várias empresas entraram e houve concorrência, esse aqui é o custo médio. Então, para você saber o lucro, fica P' vezes Y', que é a receita total, menos o custo total, que é o custo médio, que agora veio para cá, certo? Porque baixou o preço e chegou a um ponto do custo médio ficar aqui. Então, o custo médio vezes o Y' é o custo total. Então, isso aqui dá um lucro próximo ou zero ou próximo a zero. Então, nesse particular, certo? Esse mercado fica um pouco parecido com o mercado de concorrência perfeita, porque o lucro tende a zero, mas mesmo assim, a gente diz que há poder de mercado, porque, veja, se fosse concorrência perfeita, seria aqui o preço, certo? Se fosse concorrência perfeita, o preço ficaria era bem baixinho aqui, que o preço continua acima do custo marginal. Então, a gente está num mercado que tem poder, só que o lucro diminuiu, entendeu? Esse mercado é super curioso, muito atual e que acontece mesmo, certo? Vocês puderem dar uma olhada no resumo que eu mandei para vocês do microcurso, eu acho que tem esse mercado. Eu vou até dar uma olhadinha, se não tiver, eu vou mandar para vocês um resumo desse mercado, tá? Porque eu não sei se entrou agora algumas pessoas, umas 2 pessoas, e eu acho que não viram, tá? Mas esse mercado é muito interessante, bem atual. É o mercado de concorrência monopólio com monopolística. Não confundir com monopólio, não é, né? Ok? Tá bom, pessoal? Pronto. Então, se tem no microcurso, beleza. É bom porque os gráficos devem estar bem arrumadinhos e vocês entendem bem direitinho. Esse mercado é super curioso, né? Mas é bem bacana mesmo, certo? Na próxima aula, como está previsto no nosso plano de aula, eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês sobre monopólio e monopsônio, tá bom? Ok? Aí a gente continua. Na quinta-feira, eu não sei se eu dou aula assim ao vivo ou se mande pelo YouTube. Eu vou tentar mandar essa aula gravada. Se eu não conseguir mandar pelo YouTube, eu acho que eu vou gravar uma aula, porque eu não quero que várias pessoas fiquem sem ter acesso à aula, certo? Mas eu mando avisar antes para vocês. O certo é que na terça-feira eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Essa é a nossa aula, para vocês fazerem no horário da aula a lista de exercícios. E como eu já disse, eu não vou mandar a resposta agora, até que a gente se reúne, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Sim, assim, exemplos práticos. Ah, tem uma dúvida sobre a aula passada. O preço de promoção que a empresa Palio estava dando era menor que o custo marginal? Esse negócio de custo de empresa é difícil a gente ter acesso. Mas na peça do Sincofarma, que na época eu achei muito curioso e eu fui atrás, era uma peça jurídica. Tinha argumentando que provavelmente eles estavam tendo um prejuízo. Ou seja, se eles estavam tendo prejuízo, o custo médio, né? Essa diferença, né, que até que a gente fez aqui, o custo médio vezes o nível de produção ou o nível de venda, né, no caso deles que eram farmácia, certo? Estava dando um lucro ou zero ou até prejuízo. Mas muitas empresas grandes, elas têm várias filiais e tem um lastro muito grande, elas conseguem ter prejuízo. Provavelmente ela estava tendo prejuízo e ela sabe que pode aguentar, mas empresa pequena não pode, certo? Por isso que baixar preço é declaração de guerra. E pode realmente mudar o mercado para empresas que não têm suporte. Ok, Júlio? Tá ótimo. Alguém falou, a Viviane, que a gente poderia fazer momentos assim para debater exemplo prático. É verdade, Viviane. Inclusive, muitas dessas coisas assim que a gente está falando agora sobre esses mercados concentrados, eu falei na aula passada, tem muitos exemplos no CAD, no site do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que ele entra nos contratos, né? E eles tiram umas cláusulas, cobra multa, fazem várias coisas e os argumentos são muito bacanas. São todos desse tipo assim. Esse mercado que eu falei para vocês é um mercado do dia a dia, que é bem comum, né? A elasticidade de preço desses bens, né? Eles são substitutos muito próximos, mas não são perfeitos, né? Então tem um poder de mercado, mas ele é um pouco restrito, porque se aumentar demais o preço, a pessoa até desiste, compra qualquer coisa, né? Que seja parecido com um shampoo. A gente pode sim, assim, ver algum exemplo prático e talvez até trazer esse exemplo para fazer um trabalho, né? O trabalho de fim de curso. Algum mercado você acha interessante, né? Tem alguns mercados que têm dados super interessantes, certo? E que são fáceis de você pegar. Para quem gosta de automóvel, mercado de automóvel, de trator, tem todos os dados possíveis do Anfavea. O site é perfeito para quem gosta de trabalhar com isso, né? Aí tem alguns, você vê em associações, que você consegue bons dados. Esse da Anfavea é um negócio demais, muito bem feito. Você faz qualquer trabalho sobre carro, certo? A gente pode sim, inclusive, se você tiver interesse, viu, Viviane? A gente pode ou discutir, né? Ou então a gente pode ver um trabalho assim, por exemplo, se você tem interesse no mercado, a gente estudar esse mercado, que tem muita coisa, por exemplo, esse mercado, ele atua num mercado desse tipo, competição monopolística, ou ele é mais um oligopólio, que é o próximo que a gente vai ver depois da aula de exercício, nós vamos passar para o oligopólio, né? Então é uma coisa bem, tem muita coisa bacana, viu? Que dá para a pessoa estudar de mercados. Tá bom? Gostei de ver vocês, né? Tá? Pois, pessoal, alguma pergunta a mais? Muito obrigado, viu? Por terem ficado assistindo e alguém já está saindo da reunião. E eu agradeço a todos vocês, tá? Um grande abraço, tá? E nós vamos, na próxima terça não tem aula dessas assim, mas eu vou mandar os exercícios, tá? Não deixem de fazer na hora da aula. Boa noite, tudo de bom. Tchau. Até a próxima, amor. Quinta-feira a gente se encontra aqui de novo. Tchau.